correntes, que é a nossa maior receita, que é FPM, ICMS, foi de 15.207.760,76. Outras receitas no valor de 8.839,98. Alienação de bens, 395.362. Transferências de capital, que são os convênios, né, os programas, 1.487.878,65. Totalizando, então, um valor de 16.763.122,12. Essa foi a receita do Executivo Municipal nesses 4 meses. Passamos, então, para a despesa. Separamos a despesa por secretaria. Executivo e Administração, 1.655.000. Administração e Secretaria de Finanças, 1.044.000. Secretaria de Agricultura, 125.537. Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, 4.017.849. Secretaria de Saúde, 3.595.000. Secretaria de Assistência Social, 546.899. Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, 3.198.883,18. E a Secretaria de Planejamento, por enquanto, a gente não teve nenhum gasto. Dentro desses gastos, temos algumas transferências que o Executivo faz para manter as outras 2 entidades. Como vocês sabem, a Fundação Hospitalar da Fronteira, ela é uma administração indireta, e para manter essa instituição, o Executivo transferiu nesse quadrimestre o valor de R$ 1.513.208,53. A Câmara também, nós fizemos todo mês a transferência, e nesse quadrimestre foi de R$ 524.000. Totalizando, então, uma despesa de R$ 14.184.950,09. Comparando, então, a receita de 16 milhões, podemos ver que o superávit, né, não tivemos déficit, foi de R$ 2 milhões. Arrecadou mais do que teve gastos. A lei também nos obriga a apresentar os índices, né, de pessoal e da dívida ativa. Vamos apresentar os índices, então, iniciando pelos índices de pessoal. Para fazer o cálculo de índice de pessoal, nós precisamos realizar tirar o valor da receita corrente líquida dos últimos 12 meses, né? Todo final de cada mês, então, do mês de maio de 2024 até abril. Comparamos, então, a receita corrente líquida com a despesa de pessoal. Nesse período de 12 meses, a despesa foi de R$ 20.663.497,62. Tivemos uma receita corrente líquida nesse mesmo período de R$ 45.976.731,58. Percebam, então, que o percentual do índice prudencial, que nós conhecemos, está ali num ótimo índice no valor de 44,94%, abaixo do limite de alerta, do limite legal e do limite prudencial. Quando a gente fala de folha de pagamento, muitas dúvidas, né? Para saber como cada secretaria se comporta. Então, nós trouxemos um gráfico diferente nessa apresentação, que mostra a folha de pagamento no quadrimestre separado por secretarias. Então, a administração, 751.646,13. A educação, 3.092.161,23. Percebam que a Secretaria de Educação é a maior folha, ele tem 43% da folha de pagamento do município. Aqui nós colocamos também a Fundação Hospitalar, né, que nesse mesmo período foi de 845.582,92. Então, comparando com as outras secretarias, a Secretaria de Educação compõe, então, 43% da folha de pagamento do município de Preenchida. Saúde, 1.555.000.
Finanças, 104.444, Agricultura, 103, Assistência Social, 283.677, Obras e Urbanismo, 444.058. E, como eu falei, então, a Fundação, 845.582,92. Totaliza a folha nesse bimestre, né? Não é o mesmo do cálculo, porque o cálculo a gente usa 12 meses. Mas nesse quadrimestre, o total em folha de pagamento foi de R$ 7.181.388,40. Agora, o limite da dívida. A receita corrente líquida para a finalidade do cálculo da dívida foi de R$ 44.425.471,16. A dívida consolidada do município de Prenchita, em 30/4, é de R$ 9.470.535,58. E o percentual da dívida está dentro da base de cálculo legal de 21,32%. Vamos para os limites constitucionais da saúde e educação. Demonstrativo da saúde. A receita de impostos e transferências legais para cálculo da saúde é de R$ 12.664.561,16. As transferências do SUS, calculando da União e do Estado, foram de R$ 1.412.839,68. As outras receitas foram de R$ 319.948,74, e o total das receitas adicionais para o financiamento do SUS foi de R$ 1.732.788,42. Falando agora das despesas, as despesas do limite para aplicação em ações e serviços públicos, que a gente fala dos 15%, chamamos receita de despesas com 15%, foi de R$ 3.855.091,26. Eu vou pôr um adendo aqui, porque o nosso índice em saúde é de 30,44. Mas nós sabemos que temos um município atípico, né? Porque nós temos uma fundação hospitalar, a Fundação Hospitalar da Fronteira, é um hospital que é 100% SUS e é mantido pelo município também, né? Então, eu não posso apresentar para vocês o cálculo só da saúde, do Fundo Municipal de Saúde ou da Secretaria Municipal de Saúde. Aqui é consolidado com a Fundação Hospitalar. Então, conta como saúde pública, né? O que é gasto em saúde no município de Prenchita. Então, esse valor, o nosso percentual está em 30,44%. As outras despesas não computadas no cálculo, que são as despesas dos programas federais e estaduais, programas da ASP-SUS, programas da ACS, AC, enfim, todos os programas, a despesa foi de R$ 1.079.967,99, totalizando, então, uma despesa com saúde de R$ 4.935.059,25. Isso nos 4 meses de 2025. Falando agora da educação. A receita da educação de impostos, a Constituição nos diz que nós temos que gastar 25%, nos obriga a gastar no mínimo 25% da receita própria com educação. O cálculo, então, é de R$ 13.520.164,38. Aí nós temos as receitas adicionais para o financiamento do ensino, que são salário e educação, PENAI, PENAT. O PENAT é o Programa Nacional do Transporte Escolar. O que nos chama a atenção é que esse valor, nos 4 meses, a receita foi de R$ 14.506,59. E o município gasta muito mais em transporte escolar, né? Não pagaria nenhuma empresa terceirizada. E o restante é feito com recurso próprio. Receitas de convênios e outras receitas. Então, R$ 250.898,64. E também tivemos as receitas recebidas do Fundeb, que foram de R$ 2.021.897,22. Passando, então, para as despesas da educação, as receitas
custeadas com recurso de impostos, com recursos próprios do município, foi de R$ 3.836.029,65, alcançando, então, um limite mínimo constitucional de 28,37%. As despesas custeadas com demais receitas foram de R$ 474.754. As despesas com recursos do Fundeb, que essa despesa do Fundeb, ela não cobre nem a folha de pagamento, né? R$ 1.984.076,49. E dessa receita do Fundeb, 70% ela deve ser usada, no mínimo de 70%, para a remuneração dos professores. Então, foi de R$ 1.400.627,84. Já está em 69,98, se comportando muito bem, afinal, nós em dezembro temos ainda 13º e férias, né? Totalizando, então, a despesa da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, R$ 4.017.849,91. Como a Fundação Hospitalar é uma administração indireta, a contabilidade dela é centralizada e feita pelos mesmos técnicos que trabalham no financeiro, recursos humanos, controle interno, é feito na prefeitura também. Então, eu vou seguir com a apresentação da Fundação Hospitalar da Fronteira. A realidade da receita da Fundação Hospitalar da Fronteira não é nada perto do que é do município de Pranchita, né? Vocês podem ver que a Fundação Hospitalar da Fronteira tem uma receita no valor de R$ 366.590,63 nesses 4 meses. Receitas patrimoniais, que são receitas assim de depósitos bancários, né? Receita de serviços, que são as AEHs, os recursos federais e estaduais. Então, para que suportasse as despesas, o município realizou uma interferência, várias interferências nesses 4 meses, que totalizaram R$ 1.513.208,53. Uma receita, então, de R$ 1.879.799,16. As despesas da Fundação Hospitalar. As despesas correntes, que são pessoal, juros, encargos e outras despesas correntes, elas totalizaram R$ 2.007.060,46. Ainda nós estamos com déficit, porque como é 30/4, que foi empenhado em 30/4 e não pago, né? Quando a gente coloca no relatório, a gente coloca a despesa empenhada, não é despesa paga. Então, a gente tem uma previsão para 2025 de R$ 5.600.000. Ainda não foi realizada nenhuma despesa de capital, por falta de recurso mesmo. E o total da despesa realizada na Fundação foi de R$ 2.007.060,46. Eu achei interessante colocar o recibo do SINAEM, porque como a gente vem falando das diferenças nas audiências públicas, primeiro com a participação dos vereadores, a participação dos secretários, eu sempre apresentava a audiência pública com ressalva, porque ela nunca tinha sido entregue. E graças ao trabalho da equipe formada pela administração, que nos deu a possibilidade de trabalhar de uma forma muito mais rápida e muito mais ágil, e as pessoas que vieram muito mais ouvintes às questões técnicas, e graças à secretária de Finanças, a Adriana, que veio fazendo um excelente trabalho, e a Edna no controle interno, a nossa equipe já conseguiu entregar o AM, ele já está lá no Tribunal de Contas em Curitiba, tanto da Prefeitura como na Fundação, e os dados que eu estou apresentando hoje aqui já estão no site do Tribunal e no portal de transparência. Tá? A contabilidade das duas entidades já está lá e conseguimos entregar e não vai mais ter diferença. Né? Antes eu dizia, não, tem ressalva, pode ter alguma mudança, pode ter dado algum erro. Desta vez, em 18 anos, prefeito, pela primeira vez eu estou apresentando isso.
quero dizer que é graças ao grande trabalho dessa equipe, dos secretários e de todos colaborando, né? Às vezes a gente fala, ó, era assim, a gente tirava uma nota, e depois 15 dias depois o secretário fala, mas vocês falaram que era assim. Era, mas não precisa ser, a gente está mudando. Assim, nesses 4 meses a gente já conseguiu um grande passo, né? Já conseguimos adequar o fluxo de trabalho com os secretários, com o setor de compra, todo mundo caminhando junto para a gente chegar aqui. Eu digo que é uma grande conquista, né? Porque pela primeira vez eu entreguei em dia o SIM-AM. Não depende só de mim, são vários módulos. Tem licitação, tem obras, tem frotas. Todos esses módulos, então, eles foram entregues pela primeira vez em 18 anos que eu estou à frente da contabilidade da prefeitura, foi entregue em dia. Desde já, o meu muito obrigada a toda a equipe. Dizer também para vocês que todos os dados estão no site oficial da prefeitura, em tempo real, o acesso ali ao portal de transparência, todos os dados da contabilidade e do financeiro estão no nosso portal de transparência. Agradecer a participação de todos e estamos à disposição para maiores esclarecimentos e abro para que, se alguém tiver alguma dúvida, algum questionamento, alguma pergunta, podem ficar à vontade. Então, muito obrigado mais uma vez, presidente Adelar, pela oportunidade de estarmos aqui apresentando os dados da administração e convido agora a Grazi, que vai apresentar os dados da saúde, do Fundo Municipal de Saúde de Preenchida. Muito obrigada a todos. Acho que somos do mesmo tamanho, né, Maiara? Boa noite a todos. Meu cumprimento ao prefeito Rony, ao presidente da Câmara, estendo os meus cumprimentos também aos demais vereadores aqui presentes. É uma honra, senhor Radaeli, estar aqui mais uma vez com a maioria dos vereadores, como bem colocou a Maiara. Agradecer a presença dos colegas, dos demais secretários, e dizer que realmente eu já participei muito de audiências públicas e é muito importante a presença do legislativo, né? A gente sente mesmo que isso faz a diferença, motiva a gente a apresentar, e é bem importante que, além de ouvir as apresentações, também tragam aqui sugestões, críticas, dúvidas, né? É para isso que serve as audiências públicas. E no decorrer do tempo a gente vai tentando melhorar, entender o que é melhor trazer e estar apresentando a vocês. Então, a parte da Secretaria de Saúde, ela está mais relacionada mesmo a dados, embora a questão financeira, ela é bem marcante na saúde, né? Como já foi colocado, hoje o índice se apresenta numa média de 30,14%, e como colocou a Maiara, esse índice é da Secretaria e da Fundação. Hoje eu achei importante detalhar esse índice, e a gente fez um relatório, né, que 19% é o que é gasto na Secretaria Municipal de Saúde, uma média de 19% para a Secretaria e 11% para a Fundação. Comparando e entendendo o que é gasto por uma secretaria, a média regional hoje, ela gira em torno de 24%, 25%, e alguns municípios chegam a 30% também. Geralmente, os municípios que chegam a 30% são municípios que têm hospitais, porque os hospitais eles demandam dessa necessidade. Então, é isso que justifica o nosso índice, o nosso alto índice, né? E é importante o entendimento do legislativo, porque para o executivo essa é uma dificuldade de controlar esse gasto para a contabilidade, para nós secretários. Por quê? Porque este gasto é o que dá resolutividade no dia a dia. E eu volto a dizer, quando a gente fala em filas, né, as filas elas não dependem só de dinheiro, elas dependem de um trabalho organizacional e técnico, senão não há índice que aguente
trabalhar as filas na Secretaria de Saúde. Então, é um trabalho que a gente vem fazendo, prefeito. Trabalhar a conscientização dos profissionais, trabalhar protocolos, trabalhar a conscientização da população. Por quê? Para economizar? Não é para economizar. Eu digo que em saúde a gente não economiza. É para que esse recurso, de fato, traga qualidade. E não seja só gasto esse dinheiro, mas que ele traga qualidade para a saúde dos munícipes. Então, falando de epidemiologia, alguns dados aqui são obrigatórios a serem apresentados, pois são dados que a gente apresenta em pactuação, o que é obrigatório nós atendermos lá na saúde. Então, tivemos no período 29 nascidos vivos, 11 óbitos, 2 por causas externas e 1 por causa mal definida. Esse índice é importante ser apresentado para dizer, não tivemos nenhum óbito materno, nenhum óbito infantil e nenhum óbito fetal. De doenças transmissíveis, algumas doenças elas aparecem em determinados períodos. Tivemos 2 casos novos de sífilis, 2 casos novos de hepatite. Tivemos 30 notificações de dengue, dessas 11 positivas e 19 negativas. De Covid, então, foram 63 notificações, 10 positivas e 53 negativas. É importante relatar que estamos num período relativamente ao ano passado, confortável em relação à dengue, porém estamos enfrentando uma epidemia de influenza, o qual traz um aumento de demanda da doença, um aumento de pacientes, tanto para o serviço da APS quanto para o serviço hospitalar. Não se apresenta o número aqui, porque ela não é uma doença de notificação compulsória. Então, a gente não contabiliza, não existe essa contabilização. Mas, na realidade, a gente sabe que isso está se apresentando significativamente. Então, esses são os atendimentos realizados pelas unidades básicas de saúde. Eu não vou relatar um a um, mas é importante os atendimentos de farmácia, que chegaram a 4.440 pacientes atendidos para distribuição de medicamentos. Atendimentos odontológicos, 3.266 procedimentos realizados, e atendimento de consultas, 5.432 consultas realizadas no período de 4 meses. Nós tivemos um dado que ele está lá junto com os demais exames, mas hoje eu até fiz um cálculo. Foram atendidos em exames laboratoriais no período de 4 meses, 15.632 exames. Dividindo isso pela população de Pranchita, isso chega praticamente a 1 exame por pessoa neste período. É muito alto o nosso gasto e, eu digo assim, temos que entender a real necessidade, né? Porque 1 exame por pessoa num período é bastante. Então, aqui algumas ações realizadas que a gente conseguiu agora nesse primeiro quadrimestre, no intuito, algumas ações de conscientização, outras de melhorias e algumas de diminuição de fila. A gente está realizando alguns mutirões nas especialidades, tanto de consultas, exames e até alguns procedimentos. Então, tivemos aí um mutirão de exames oftalmológicos, foram realizados só no mutirão, não nas autorizações eletivas. 30 exames oftalmológicos, 30 consultas cardiológicas e 55 consultas de otorrino. A gente está tentando trazer algumas especialidades para fazer alguns atendimentos aqui no município, visando melhorar o acesso da população, diminuir o custo com viagens. É um pouco difícil, mas aos poucos a gente está conseguindo. A parte do mutirão da otorrino a gente está conseguindo fazer aqui no município. Então, a médica vem, atende as consultas, a gente encaminha os pacientes para a realização de exames e ela volta aqui para avaliar exames e dar os demais encaminhamentos. Os kits de saúde bucal que foram entregues, 354, ação coletiva de escovação, 583, campanha da influenza, então, já foram vacinados 1.168 pessoas e atividades educativas 164. Aqui um alerta na questão da vacinação, e é bem importante,
a gente tem se reunido regionalmente e o índice de pranchita ontem foi contabilizado em 44% na vacinação. De 100% que nós temos que atingir, nós estamos em 44%. E nós somos um dos municípios que estamos melhores. Então, assim, há uma preocupação regional e a nível de estado, porque não está tendo adesão à vacinação. E, em contrapartida, nós estamos tendo complicações respiratórias em função da influenza. E tem a vacina disponível. Diferente dos anos anteriores, que a vacina chegava aqui em junho, julho, já faz mais de 60 dias que estamos vacinando. A gente está fazendo algumas ações de vacinar idosos no domicílio, pessoas portadores de deficiência física no domicílio. Está tendo essa motivação, mas tem que melhorar a adesão da população. Isso é muito importante. Também agora temos disponível a vacina da dengue para a população das crianças de 10 a 14 anos. Estamos também com dificuldade na adesão desta vacina. E eu lembro que o ano passado a gente atendia todo dia alguém perguntando quando que vai vir a vacina, ou ia até a Argentina e fazia uma vacina, né, sem conhecimento nenhum. Então, só um alerta, gente, nós temos vacina da influenza disponível para qualquer idade e também a vacina da dengue, que neste momento está disponível para a faixa etária de 10 a 14 anos. Então, aqui a gente vai só mostrar algumas fotos de ações realizadas, né? Então, a gente retornou às reuniões das gestantes em parceria com a Fundação Hospitalar. É muito importante este encontro e a gente sabe que isso qualifica o parto, né, das gestantes. Então, está aí uma fotinho da gestante e colega enfermeira Josiele, que veio palestrar no dia deste encontro. E a gente também retomou as visitas das gestantes lá na Fundação, para elas conhecerem o ambiente, o qual terão seus filhos. Algumas ações também que a gente realizou no combate à dengue. Foi realizada uma ação em parceria com o setor de obras. Além disso, a gente aderiu à instalação das armadilhas das ouvitrampas, que quando nós aderimos, quando o município aderiu, ainda não era obrigatório. A partir desse mês, todos os municípios estão sendo... está como critério obrigatório, condicionado à liberação de recursos na parte da vigilância. Então, a gente já está adequado, já está praticando e já viu um resultado importante nesta ação. Então, a campanha de vacinação, a gente tem feito, como eu falei, algumas ações diferenciadas para atrair o público da vacinação. Tem ficado em horários diferenciados, vacina extramuro, que é quando sai da unidade e vai vacinar no domicílio, em outros locais. Agora, nas próximas semanas, estaremos organizando um cronograma de vacinação nas indústrias. Tá? Nas indústrias, aí, com um número maior de funcionários, a gente vai estar indo até lá para oferecer a vacina da influenza. Então, aqui é foto, né, do dia que a gente realizou, o dia que a médica atendeu aqui, o mutirão da otorrino. A outra foto é um dia dos pacientes que foram para a cardiologia. Teve também um mutirão de tomografia, que a gente não fez foto, mas que foi realizado. Algumas mudanças físicas, a gente mudou a sala da fisioterapia, porque estava num ambiente que não estava agradável nem aos profissionais e nem à população, e usamos uma sala lá da unidade nova, uma sala mais ampla, com uma claridade boa, mais agradável para as atividades. Aqui, então, a gente conseguiu trabalhar de forma que conclua, né, que tenha resolutividade. Então, o paciente ele passa por consulta, exame e já para o fornecimento de óculos, aqueles que necessitarem. Então, na parte da oftalmologia, a gente está conseguindo iniciar e concluir o ciclo da necessidade do paciente. Esse dado eu trago, que a gente chama de sobra de exames CRE. É de conhecimento de todos que a gente tem uma cota CRE, né, que é uma cota Consud, que é do consórcio de saúde, e a gente paga um valor fixo, que é dessa cota, e aí depois a gente paga separado o que a gente usa além da cota. E, além disso, a equipe lá da Secretaria de Saúde também
tem sido muito eficiente. A gente tem trabalhado realmente em equipe. Tem dias que parecem uns loucos, grito para um lado, mas não grito brigando. Pega a especialidade disso, pega a especialidade daquilo. Quem não está ali não entende nada. Mas tem um momento lá do consórcio que aparecem sobras. Então, quando eu trabalhava lá, eu ficava indignada que tinha dias que sobrava 10 consultas. Eu dizia, meu Deus, 10 consultas preciosas. Então, a piazada ali na secretaria, tem dias que eu chego às 7, eles já estão lá, pegando as sobras. Foram, em 4 meses, 56 sobras, que isso daria um total de R$ 5.600. Parece pouco, mas é importante. Então, até desta forma, a gente está trabalhando para tentar reduzir a nossa fila de espera, que não é pequena, e, da mesma forma, não deixar essa fila aumentar, porque os encaminhamentos continuam chegando, né, Ieda? Né, Lucas? Então, quando eles pegam uma sobra, eles saem gritando lá para a sala, peguei uma sobra disso, peguei uma sobra. A gente comemora, né? Mas são pequenas ações que lá na frente isso vai ter um resultado. Então, aqui foram 3 sobras de ultrassom com Doppler, uma sobra de laboratório, que essa aqui é um exame hanseníase, se eu não me engano, a gente até lembra, tá? 28 tomografias, uma tomografia com sedação e 23 densitometrias. Se nós tivéssemos, esse valor de 5.600 é o custo lá dentro do CRE. Se nós tivéssemos que comprar isso, esse valor chegaria a R$ 15.000. Porque comprando o serviço ele é bem mais caro do que do custo lá. Então, eu falei, vamos colocar as sobras, porque eles comemoram tanto as sobras, né? Então, foram um total aí de 56 sobras em 4 meses. Aqui, então, também isso faz parte da eficiência da equipe. Nós temos uma cota. Se nós perder, alguém pode pegar como sobra. Então, a gente está otimizando e aproveitando ao máximo o que já é nosso. E também fazendo um trabalho para não ter um índice alto de faltas. É outra situação que eu lembro que quando eu estava lá no CRE, a gente chorava de ver um número, e eu chegava a fazer planilha de Excel e mostrar para cada município quanto que ele pagou e deixou de aproveitar. Então, a gente está mudando algumas coisas e logo a gente vai trazer uma novidade em relação ao agendamento para a gente tentar otimizar o que já é nosso, o que já é pago. Então, vocês podem ver que em janeiro, essa está dentro da cota CRE, é o que aparece, ó, Pranchita, tu tem tantas vagas disso, tanto daquilo. Janeiro foram 151 consultas. Fevereiro, 239. Março, 255. Abril, 258. Então, a gente está aproveitando ao máximo, fazendo com que os pacientes não faltem e não comendo barriga, eu digo lá no sistema. O MAC, que é dentro do CRE, que atende, é modelo de atenção às condições crônicas, que atende algumas especialidades, é um serviço bem importante, também a gente percebeu que era subutilizado. E a gente tem estratificado mais esses pacientes e tentado aproveitar um pouco melhor esse serviço. E é um serviço de grande resolutividade. Então, foram atendidos no mês de janeiro 23, no mês de fevereiro 28, no mês de março 25 e abril 25. E exames realizados lá dentro do CRE, janeiro 17, fevereiro 53, março 41 e abril 60. Então, aqui em abril a gente também conseguiu melhorar o nosso número de exames atendidos lá no CRE. Aqui é onde pesa no bolso do prefeito. E é onde a gente tenta ter um controle. E é aqui que, às vezes, presidente, e aos demais vereadores, é bem importante essa conscientização de quando nós explicar para o paciente que talvez tenha que esperar mais um dia ou tenha que esperar, que realmente a gente tem que priorizar aquilo que é necessário, porque tudo que nós for comprar, além do que está disponível lá no CRE, ele tem um custo. E a gente está tentando controlar esse custo de forma de que isso não aumente lá aquele gasto, aquele índice que foi apresentado. Não só para não aumentar, porque se aumentar não tem problema, mas tem que ter dinheiro para pagar, né? Então, a gente vai trabalhando de acordo com o orçamento. Mas é importante mostrar que
a gente percebe a satisfação da população e de que está tendo uma resolutividade e a gente está mantendo um mesmo índice de gastos. Então, lá em janeiro, foram gastos R$ 87.668 e foram atendidas 3.079 atendimentos. O que são esses atendimentos? Numa próxima audiência, eu vou trazer pelo menos de um mês detalhado. É consulta de especialidade comprada, é exame de especialidade comprado, é passagem para Curitiba comprada, é pensão autorizada comprada, é prótese dentária comprada, prótese auditiva, óculos e as cirurgias que não tem pelo SUS, algumas a gente compra. Então, nesse valor que vocês estão vendo, tem tudo isso. E a gente tem que trabalhar tudo isso controlando o que é mais urgente, o que é mais necessário. Então, lá em janeiro foram atendidos 3.779 procedimentos. Em fevereiro, com 116 mil, a gente atendeu 4.011 procedimentos. Em março, com 112 mil, 3.380 procedimentos. Em abril, com 114 mil, 4.192 procedimentos. Tá, Grazi, mas nessa pequena diferença de orçamento, por que deu tanta diferença aqui nas quantidades? Porque uma cirurgia, talvez que esteja aqui no mês de março, custou o valor de 50 consultas. Então, aqui depende o que é autorizado no mês. Então, a gente fez uma programação, tinha uma fila grande de prótese auditiva. A gente fez um cálculo de quanto é o valor necessário para zerar a fila. Então, a gente está autorizando uma prótese auditiva por mês. Então, a gente já tem um planejamento que daqui 8 meses zera a fila. Mesmo que entrar um por mês, que é uma média que entra, a gente está trabalhando dessa forma. Eu falo que a gente está com 2 elevadores, um está descendo e um está subindo. A nossa tendência é daqui 9 meses, a gente está com essa fila única, de forma que não tenha que atender de cima. Quando eu falo de cima, é o que ficou de 2018, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 na fila. Que a fila era desses anos. E aí os de 2025 que estão entrando, a gente está tentando não só jogar na fila, e atendendo. Então, por isso que eu falo de os 2 elevadores. Então, o custo total do quadrimestre gasto nesses serviços foi de R$ 431.762. Relativamente, não é um custo alto, prefeito. É um custo... Ontem eu fazia as contas lá para a Renata, a gente comparando a região, é importante isso, né? Em outros municípios, é um custo bom. A gente está controlando bem e está tendo resolutividade. Cirurgias realizadas, então, a gente tem brigado também, é outra coisa que depende muito do empenho da equipe. A gente conseguiu, então, em janeiro, realizar 3, em fevereiro, 16, em março, 24, em abril, 17. E a gente quer também melhorar bastante o atendimento aí das cirurgias que estão pendentes. Porém, algumas cirurgias, tá, Grazi, mas por que não conseguiu a cirurgia do fulano? Porque nem comprando existe. Não tem referência nem pelo Consud, que é a nossa porta de comprar, e nem pelo SUS. Então, a gente tenta contato, a gente fica em cima, mas tem alguns procedimentos que não tem. Não tem, não é porque não quer autorizar ou porque não quer agendar, é porque não tem mesmo. E agora algumas ações administrativas, que são ações que a Secretaria desenvolveu nesses 4 meses, licitação e aquisição de uma nova ambulância, prestação de contas das resoluções, depois eu vou apresentar separado, a contemplação de mais um médico pelo programa Mais Médico, a gente conseguiu. Dia 1º a gente já vai saber quem que é o médico que vem para o município pelo programa, que não estava sendo utilizada esta vaga. Compra de aparelhos celulares para os setores de agendamento, farmácia, plantão do motorista, ouvidoria e recepção das UBSs. A gente quer melhorar essa comunicação da saúde, porque até entre nós temos dificuldade para se comunicar. A gente não tem um equipamento, digo assim, de comunicação adequado.
Solicitação de dilação de prazo em parceria com a Fundação, a gente teve que fazer todo um remanejamento de solicitação e dilação de prazo e de um novo termo de referência de um recurso de R$500 mil que estava nos cofres públicos do município desde 2023 e isso não foi executado. E o dinheiro está lá, a gente tem que prestar contas e não... Né? Então, assim, não dá para devolver dinheiro nos dias de hoje, né? Então, a gente fez esse trabalho junto com a equipe da Fundação. A licitação, então, a gente reorganizou outro recurso que estava disponível para a pranchita desde o ano de 2023 e não andava, né? Então, a gente montou o processo licitatório, colocou em licitação, o contrato já foi assinado e ontem eu consegui colocar no programa, no SISMOB, que é o Sistema de Acompanhamento lá do Governo Federal, para conseguir atender o prazo, porque o nosso prazo estava esgotando. Se a gente não atende prazo, a gente devolve dinheiro. Também, pensando nessa UBS, pensando em mais um médico, que a gente conseguiu pelo Mais Médico, eu já solicitei, junto com a administração, e já foi aprovado em CIR, que é a Comissão Intergestores Regional, foi aprovado ontem, a implantação de mais uma equipe de saúde da família, a qual vai ser implantada lá no bairro Atami, nesta unidade nova. Enquanto a unidade não fica pronta, essa equipe vai estar atendendo junto na UBS aqui do centro. E também a gente reorganizou alguns fluxos de atendimento das ISFs. A gente percebe que este fluxo é importante, não havia um fluxo adequado, de forma que isso impacta também na parte financeira da saúde. Hoje, a gente tirou um relatório, nós tivemos uma evolução no segundo mês de R$10 mil no nosso faturamento, e hoje a gente teve, de março para abril, o resultado do relatório do que a gente fatura, não é do que a gente lança, do que a gente registra lá do atendimento. Nós tivemos um aumento de R$42 mil. Parece pouco, mas é todo mês e faz diferença. Isso é reorganizando o serviço, reorganizando a equipe, motivando a equipe a lançar procedimento, a lançar no tempo certo. Então, são detalhes que parecem pouco, mas que na hora de organizar dá trabalho e também vai fazer diferença isso. Aqui, todas essas resoluções, eu não vou citar uma a uma, vocês podem estar lendo. Foram recursos, está bem detalhado cada recurso e o ano que entrou todos esses recursos. E que nós tivemos que prestar contas. Porque se nós não prestássemos contas desses recursos, a gente não recebe mais recursos. Então, isso deu uma trabalheira para nós. É um trabalho administrativo que às vezes tu está lá na sala, mexendo em papel, lá na contabilidade, né, Maiara? Procurando nota, vasculhando, né, Edna? Gavetas e arquivos, né, Renata? E fazendo... cadê o Horácio? E falando, Horácio, ache esse patrimônio aí. Por fim, teve parte desse recurso que a gente conseguiu, graças a Deus, achar encaixotado alguns equipamentos, imóveis lá na fundação. E agora falta isso, né, Horácio? Temos ainda que fazer a documentação da concessão, porque era lá para a saúde e estava alocado lá na fundação. Isso é bem importante, porque além do atendimento à população, tem que ter um administrativo organizado. A gente tem que trabalhar organizado. Isso faz a diferença, como falou a Maiara, lá na contabilidade, né? Lá no resultado, né, Adri? Lá para pagar uma conta e tudo mais. Tem dias que a gente chega lá, está todo mundo de cabelo em pé. Mas como foi bem colocado aqui, prefeito, parabenizar pela sua equipe, pela dedicação de todos, pelo coleguismo. Às vezes a gente se estressa, né? E um liga para o outro, mas é dessa forma que a gente vai conseguir crescer e vai poder obter bons resultados, sabe, presidente? Eu digo assim, que uma boa equipe faz um grande prefeito. E é isso que a gente está tentando fazer. Então, é isso, gente. Obrigada. Quanto tempo? Não me falem. Mas, assim, também queria deixar aqui disponível para algum questionamento, alguma sugestão, e me colocar à disposição lá na Secretaria de Saúde, eu e toda a equipe da saúde que está aqui. A gente
fica à disposição sempre de vocês. Obrigada. Alguém... Agora acho que então o Horácio vem apresentar a parte da fundação. Está aqui na sequência já, Horácio? Eu acho que está a Carol. Presidente. O senhor ia falar? Não. Achei que o senhor ia... Oi? Sim, aham. Aqui, ó. Boa noite a todos. Obrigada pela presença de vocês. Eu vou apresentar nesse momento, então, a audiência pública do ECA. Até a nível de esclarecimento, a obrigatoriedade legal dessa apresentação, dessa audiência pública, ela é do ECA porque ela é do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, por lei, a audiência pública se refere aos dados da criança e do adolescente. A assistência social ela não tem uma obrigatoriedade legal de fazer a apresentação de audiência pública. Mas eu, nesse momento, como secretária da assistência, trouxe para vocês todos os dados da secretaria, dentro deles, então, compilados os dados da secretaria e os dados da criança e do adolescente. Os dados se referem, então, ao primeiro quadrimestre, né, janeiro, fevereiro, março e abril desse ano, dessa gestão de 2025. Dados referentes, então, da Secretaria Municipal de Assistência Social e do CRAS, que são os dois órgãos, né, responsáveis pelo serviço. Aqui nós tivemos, então, nesse primeiro quadrimestre, mesmo com uma defasagem de equipe técnica, né, que está repondo, equipe psicóloga e assistente social, que a gente vai ampliar nossa equipe, nós tivemos 1.568 atendimentos individualizados dentro do CRAS, sendo eles, né, divididos entre atendimentos da recepção, atendimentos da assistente social, da psicóloga e do cadastro único. É um volume bem grande, né, de atendimentos. Mais 132 visitas domiciliares e estudos sociais realizados pelos técnicos, 165 benefícios eventuais distribuídos em cestas básicas e aluguel social, são 2 benefícios eventuais fornecidos pelo CRAS e pela Secretaria de Assistência Social, 12 benefícios eventuais na forma de auxílio funeral e auxílio natalidade. Nós temos também aqui descritos alguns programas desenvolvidos, né? Então, nós temos 69 famílias em acompanhamento pelo PAIF, que é um programa de acompanhamento familiar. O PAIF atende as famílias com maior vulnerabilidade e acompanha essas famílias semanalmente ou mensalmente. Nesse quadrimestre, a gente teve 69, então, famílias acompanhadas mais próximas. Nós temos um programa que se chama Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Idosos. Hoje, nesse quadrimestre, a gente teve um atendimento de 120 idosos. No quadrimestre seguinte, a gente já está com 130, né? Mas até abril nós tivemos 120 idosos participando de serviço de convivência, tanto em atividades dentro do CRAS, como em atividades na casa do idoso. 81 crianças e adolescentes, hoje nós já temos 96, mas até abril nós tínhamos 81 crianças e adolescentes incluídas no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de criança e adolescente. O nosso programa atende de 7 a 14 anos. Também a gente faz o acompanhamento de hoje, né, nesse quadrimestre, a gente teve 3 medidas socioeducativas, 3 na modalidade de PSC, que é a prestação de serviço à comunidade, com jovens, né, que cometeram algum ato infracional, e um adolescente em liberdade assistida, que é em LA. São acompanhados pela equipe técnica do CRAS. 6 crianças em acolhimento familiar, dessas 6 já não estão mais, né, já retornaram para suas famílias, mas no quadrimestre nós tínhamos 6 crianças em acolhimento familiar e 1 criança e um bebê em acolhimento institucional. Nós temos também várias reuniões, né, da rede de proteção, reuniões com coordenadores de Senar, Senai e Senac, a gente está retomando aí os atendimentos das empresas S, ouvimos um feedback bem positivo dessas empresas que durante muitos anos não tiveram mais acesso e entrada dentro do município. Estamos reorganizando principalmente cursos de qualificação profissional, pensando em trazer para a nossa população carente não somente o auxílio ou o benefício, né, do programa Bolsa Família, mas sim qualificação da mão de obra. Então, a gente vai ter aí nos próximos meses cursos, né, utilizando as empresas essas que ofertam muitos cursos gratuitos no nosso município, e as empresas deram um retorno que há muitos anos não tinham entrada, né, acesso a entrar no nosso município para realizar esse tipo de curso de qualificação.
reuniões com os conselhos municipais, né? É uma coisa para a gente entender também, dentro da política de assistência social, a gente contempla 5 políticas. Nós temos o Conselho da Assistência Social, nós temos o Conselho da Criança e do Adolescente, o Conselho Municipal do Idoso, o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Então, a assistência social, ela acomoda, né, 5 conselhos municipais e, dentro deles, 5 políticas. Esse ano é um ano de conferência, nós já realizamos a Conferência Municipal do Idoso, né, do qual vocês fizeram parte. Na semana que vem eu já estendo o convite e nós vamos ter, então, a primeira conferência do Conselho da Mulher e dia 25 nós vamos ter a Conferência da Assistência, um ano de conferência, então nós vamos ter aí 3 conferências num período menor, de menos de 30 dias, são 3 conferências que têm tomado um tempo e uma energia bem grande de toda a equipe. Nós tivemos também uma sensibilização sobre o programa Família Acolhedora. O programa Família Acolhedora hoje, como vocês viram lá, nós tínhamos 6 crianças, né, pertencentes a 2 famílias em serviço de família acolhedora. Hoje o programa de família acolhedora acomoda de uma forma benéfica para a criança, trazendo benefício para ela não ficar dentro de uma instituição, ela fica dentro de um lar com acolhimento, né, e afeto. Então, hoje nós temos todo um trabalho desenvolvido para sensibilizar e motivar outras famílias que possam fazer parte desse programa e estar capacitadas e aptas a acolher crianças, né? Já estendo aqui, né, falando um pouquinho para que esse programa também seja comentado pelos vereadores, né, sobre isso. As informações podem ser dadas, né, ofertadas na Secretaria de Assistência Social sobre como fazer o cadastro, a capacitação e a inclusão de famílias, né, para a pessoa ser família acolhedora. A ideia é a gente não ter crianças acolhidas, mas se elas forem acolhidas, que elas estejam em lares e não numa instituição. Mesmo assim, nós mantemos o convênio estabelecido com o Santo Antônio, né, que possui a Casa Lar instituição. Nós também tivemos nesse quadrimestre a realização do dia 8 de março, que foi o dia do Bingo da Mulher, realizado em parceria com a Associação Beneficente de Mães, as oficinas de pintura em tecido e cursos de comunicação e oratória, já em parceria do Senar, que vem de uma forma gratuita para o município, né, e a gente tem atendido isso com grupos. Capacitação também sobre revelação espontânea com professores da rede municipal de ensino. Aqui eu trouxe para vocês os dados do município de Pranchita, dados do cadastro único, né? Vocês entendem que a política da assistência social oferta dentro da política um cadastro único. Então, hoje nós temos 749 famílias cadastradas. Dessas famílias, 587 estão com cadastro atualizado dentro de um período de 2 anos e somente 243 recebem o benefício de transferência de renda do Bolsa Família. O cadastro único hoje é uma porta de entrada para vários programas, como programas do Leite da Criança, do Bolsa Família, da Minha Casa Minha Vida, carteirinha do idoso, né? Então, o cadastro único é um cadastro maior que as famílias com renda até 3 salários mínimos podem fazer, mas nem todos vão receber o Bolsa Família, né? Então, desse número maior, 243 beneficiários. Nós temos também 93 beneficiários de prestação continuada, que é o BPC, que é a aposentadoria via assistência social, né? Nós temos aí 93 também indivíduos que recebem esse benefício. Eu trouxe para vocês de uma forma ilustrativa, para ficar um pouco mais leve essa audiência pública. Então, aqui algumas fotos ilustrativas de algumas ações realizadas dentro da nossa secretaria. Reunião aqui do programa Bolsa Família, no início de ano, reunião de abertura do ano, explicação e apresentação da equipe e do nosso trabalho. Reuniões do Comitê Nossa Gente Paraná, que é um programa do governo do estado do Paraná, que atende as famílias. E aqui nós temos a parceria com as demais secretarias que fazem parte desse comitê. Aqui a capacitação com os professores municipais sobre revelação espontânea, as oficinas do PAIF, que eu comentei com vocês, que são as famílias que são acompanhadas mais de perto, são atendidas, acompanhadas e fornecidos kits, né, ou de alimentação ou de higiene, né, dependendo da atividade que é realizada pelos técnicos. As oficinas de curso de pintura, também direcionados para as mulheres que participam dentro do CRAS, que tem cadastro único. Aqui a reunião dos conselhos, a gente tem tentado concentrar todos os conselhos, né, e realizar várias ações de ajuste, principalmente da parte legal aí dos conselhos que estavam um pouco pendente.
Esse aqui foi o plano da pessoa com deficiência. Nós já temos anunciado do governo do estado um recurso para vir para a pessoa com deficiência, e nós tínhamos somente o conselho dentro da secretaria montado, mas ele não tinha plano e não tinha fundo. Então nós já estamos realizando toda a adequação para que, quando os recursos do governo federal venham, né, a secretaria e os conselhos municipais já estejam aptos, né, a receber os recursos que vêm do governo federal e estadual. Aqui são atividades do Serviço de Convivência que eu falei para vocês, atividades mensais que são realizadas no CRAS. Nesse período foi a comemoração da Páscoa. E aqui o grupo maior, que nós já temos, então, 130 idosos na Casa do Idoso. Eles realizam atendimentos todas as quintas-feiras, mais as atividades de ginástica para o idoso, né, nas terças e quintas também, terça de manhã e quinta à tarde, abertas para todos os idosos. Eu trago aqui também para vocês o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo de Criança e Adolescente, né, que são as nossas oficinas. E aí eu trago também na forma de fotos ilustrativas para vocês conhecerem os primeiros dias de aula, o início das atividades com as nossas crianças. Lembrando sempre que essas crianças também são crianças que possuem cadastro único e são encaminhados pelos técnicos, são crianças que possuem alguma relação de risco e vulnerabilidade social, e por isso elas são incluídas dentro desse programa. Atividades que eles realizaram no período, né, o chá literário, atividades de Páscoa, eles confeccionaram e pintaram as cestas e as casquinhas, né, para depois ir para casa. Aí o volume bem grande de crianças que a gente atende. Dentro desse serviço, eles realizam a oficina de capoeira na parte abaixo, né, do nosso serviço de convivência. Tem uma sala toda adaptada que foi reformada, né, para atender as crianças através das oficinas. Aqui eu trago também, como a audiência ela é do ECA, o ECA tem a responsabilidade de trazer para vocês a apresentação das atividades das outras secretarias na área da criança e do adolescente. Então eu trago dados da Secretaria de Educação e Departamento de Cultura e Esporte, né, as atividades que são mantidas do futsal, né, futsal e futebol de campo, que foram medalhistas aí em algumas competições que eles participaram, futebol feminino e vôlei, né, que também são desenvolvidas atividades, né, dentro desse departamento, as aulas de música e as aulas de circo, são as oficinas de arte circense, que são realizadas e mantidas também com o apoio da Secretaria de Assistência Social. A fanfarra municipal, que está iniciando um trabalho, né, já está aí desenvolvendo e atendendo as crianças. Tá? Também eu trago para vocês um pouquinho das entidades que fazem parte do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que é a APAI e a Pastoral da Criança, são as 3 entidades que fazem parte. Aqui a gente só trouxe dados, né, da escola, que atende 17 alunos de 0 a 18 anos. Né? A APAI atende mais, mas de 0 a 18, por causa da audiência pública, a gente traz esse número de atendimentos, onde tem também a clínica de reabilitação, né, com serviços e especialidades dentro da escola. Aqui é outra entidade que faz parte do Conselho, então, a Pastoral da Criança, né, que também é uma ação separada, recebe também suporte da Secretaria para Desenvolvimento das Atividades. E os dados do Conselho Tutelar, a gente teve aí, então, nesse quadrimestre, várias ações pelos conselheiros tutelares. Não vou ler todas para não me estender, mas várias informações a pais, a adolescentes, visitas domiciliares, encaminhamentos para a delegacia, polícia militar, promotoria, encaminhamentos assistente social, psicólogos, saúde, reuniões de equipe de trabalho, visitas na Casa Lar, solicitações pelas escolas, né, Júlio Jongo, escolas municipais, estaduais, né, do interior, audiências, atendimentos do Disque Denúncia e de outros conselhos também, totalizando, então, no quadrimestre, 454 atendimentos dos conselheiros tutelares. Então, esses são os dados da Secretaria de Assistência Social, né, contendo dentro deles não só os dados da criança e do adolescente, mas sim os dados da Secretaria como um todo. Fico aberto a alguma dúvida? Se não tiver, passo a palavra, então, para o Horácio, que vai apresentar os dados da Fundação. Boa noite a todos. Então, vamos apresentar os dados do primeiro quadrimestre de 2025 da Fundação Hospitalar, né? Então, aqui a gente traz alguns números dos atendimentos realizados. Então, são 2.568 atendimentos no pronto-socorro. Desses, 304 foram internamentos.
Então, eles estão divididos entre ambulatoriais e as AIHs, que são os faturamentos que são recebidos pela Fundação. Então, desses 304, 239 são os que geraram faturamento e 65 são ambulatoriais que acabaram não gerando nenhuma receita para a Fundação. Então, desses atendimentos mensais foram 568 no mês de janeiro. Desses atendimentos, 375 são do município de Pranchita. Fevereiro, 405 atendimentos, 254 de Pranchita. 628 no mês de março. 428 desses atendimentos foram só da população de Pranchita. E em abril, 608, sendo desses 426 de Pranchita. Desses atendimentos aqui, não houve faturamento via SUS. Então, todos esses atendimentos realizados aqui, a gente não recebeu nada em tese referente a esses atendimentos ambulatoriais, né? Então, aqui, a gente não teve cirurgias na Fundação, também em virtude da reforma, né, que a gente está realizando. Então, a gente não tem leito hoje para fazer essas cirurgias, então acabaram não sendo feitas nenhuma cirurgias de janeiro a abril de 2025. Os exames de raio-x que são feitos na Fundação em janeiro foram 219, que ele atende também a Secretaria de Saúde. Fevereiro e março, a gente ficou com um problema no nosso aparelho, e como ele está em garantia, a gente teve que aguardar a empresa que nos dá manutenção trazer a peça para repor. Então, acabou diminuindo a quantidade de raio-x executados, né? Foram 50 em março e 50 em fevereiro, desculpe, e 199 em março. Em abril, depois que retornamos em março, em abril já foram 329 exames de raio-x. Então, aqui são alguns números de apresentação que a gente precisa fazer obrigatoriamente, né? Então, de transfusões sanguíneas, janeiro a gente teve 1 paciente, fevereiro 1, março 1 e abril também 1. Janeiro e fevereiro não foram atendimentos referentes a munícipes de Pranchita, só de março e abril. Outros dados aqui são de notificações compulsórias, que quando acontece lá na Fundação, a gente é obrigado a fazer essa informação para a saúde. Então, assim, de acidente de trabalho, foram 9 no mês de janeiro, 12 no mês de fevereiro, 10 em março e 8 em abril. Animais peçonhentos, 7 em janeiro, nenhum em fevereiro, 2 em março e 1 em abril. Intoxicações, 2 em janeiro, 1 em fevereiro, nenhuma em março e abril. Atendimento antirrábico, nenhuma em janeiro, 2 em fevereiro e mais 2 em março, e em abril nenhuma. Então, dengue, foram notificados 7 casos em janeiro, 1 em fevereiro, 8 em março e 2 em abril. Violência interpessoal, 1 em janeiro, 2 em fevereiro, 2 em março e 1 em abril. E outras notificações são 2 em fevereiro e 1 em março. Então, assim, os partos, os nascimentos na Fundação foram 7 no mês de janeiro, 10 em fevereiro, 18 no mês de março e 12 no mês de abril. Esses números não são só de Pranchita, são dos municípios conveniados também. Então, o mesmo número de partos ocorreram de testes, né? Teste de olhinho, coraçãozinho, pezinho, orelhinha e linguinha. Aqui o faturamento referente às AIHs, dos internamentos, eles são divididos pelos municípios, né? Que a gente tem as AIHs pactuadas. Então, num total, no mês de janeiro, foram 49 AIHs que resultam em faturamento para a Fundação. Também o mesmo número em fevereiro. O mês de março subiu para 67 e em abril para 72. Então, um total de 237
a IAGAS, que é o faturamento da fundação. Então, a gente apresenta aqui as ações realizadas, né, nesse primeiro quadrimestre, que acaba sendo o que a gente começou. A gente chegou na fundação, né, e a gente chegou, a recepção estava fechada, com tapumes. A gente já reabriu essa recepção, acabamos tendo que fazer a higienização, né, de tetos, paredes, pisos, em virtude de exigências da vigilância sanitária. A gente teve que corrigir fissuras em paredes, portas, pintar algumas paredes, entende? Então, a gente teve que começar a mexer na estrutura, tudo em virtude de exigências que já haviam sido impostas para a instituição, mas que ainda não haviam sido realizadas, né? Então, como ali onde fica a recepção, como estava fechado, tinha algum material guardado, as camas hospitalares, alguma coisa, a gente teve que realocar, arrumar um outro lugar para colocar, né? Para que pudesse reabrir ali a recepção para atender a nossa população, né? Então, assim, a gente tem outra questão que em 2024 ficaram vários aparelhos e principalmente a manutenção da própria instituição sem ser realizada. Então, a gente chegou, tinha bastante manutenção, equipamentos que a gente precisava fazer manutenções tanto corretivas como aquelas que não são corretivas, que a gente precisa, a cada período, realizar elas para a gente conseguir manter, né, a instituição. Então, assim, a gente teve que fazer manutenção corretiva em carrinho de anestesia, em respiradores, desfibriladores. Então, assim, dentre os equipamentos que a gente teve que fazer manutenção, a gente deu uma atenção especial para um cardioversor, que é aquele aparelho que na hora da emergência os médicos utilizam, né? Ele estava precisando de uma manutenção corretiva de pouco mais de R$2.000 e ele estava lá sem funcionamento, que ela deveria ela estava aprovada, esse orçamento lá desde outubro, mas não haviam autorizado a empresa a fazer a manutenção dele. Então, a gente achou muito importante fazer essa manutenção, porque é um equipamento muito importante, né? A gente também precisou fazer a substituição de um compressor de ar, que toda a estrutura da fundação estava sendo atendida por um único compressor, que em tese ele seria apenas para suprir a autoclave, mas ele estava tocando toda a fundação hospitalar. Então, graças a Deus, que não foi preciso utilizar desses respiradores, de alguma coisa assim, porque certamente não teria ar suficiente para ser utilizado, né? E esse equipamento era uma exigência, então ele foi desligado porque era uma exigência da 8ª Regional, que não poderia utilizar um compressor com óleo. Então, a única coisa, no lugar de fazer a substituição, foi desligado e mantido apenas um para passar na vistoria da 8ª Regional, né? Outra coisa que a gente se assustou bastante com o custo dos oxigênios. Então, estava indo muito oxigênio e sem paciente utilizando. Então, a gente foi atrás de reparo, a gente contratou uma empresa para fazer vistoria. Então, assim, com um custo de em torno de R$2.500 da empresa que veio fazer a vistoria, achamos vários vazamentos na própria rede de oxigênio. Então, ali estava indo oxigênio embora sem ninguém utilizar. Então, com R$2.500, a gente estima que, no mínimo, R$5.000 por mês de oxigênio a gente vai economizar. Entende? Então, o oxigênio, hoje, o que está sendo gasto é o que está sendo utilizado.
Antes era gasto sem ninguém estar utilizando, né? Outros reparos que fomos obrigados a fazer em questão de 3 meses ali, banheiros, trocar cerâmica, vazamentos, isso aí todos estavam no alto termo da vigilância sanitária. Para a gente conseguir receber a nossa licença sanitária, existiam várias correções que deveriam ser feitas. Então a gente teve que fazer alguma coisa praticamente de urgência, né? Então aqui, reparo em banheiros, vazamentos, trocas de cerâmicas, a sala do raio-x estava com um vazamento no banheiro, entende? A gente teve que fazer toda a correção de trincas e fissuras no centro cirúrgico, teve que realizar a pintura completa dele, entende? Isso tudo com a cobrança da vigilância sanitária. Então, o estudo a gente teve que fazer, apresentar para eles, para aí sim a gente conseguiu, então, a licença para a vigilância sanitária, nos deu o alvará, então, para 2025, né? Outra coisa que a gente acha que é uma mudança singela, mas a gente conseguiu reduzir os custos da alimentação. Então, o que em 2024 custava em média de R$16 por refeição, hoje a gente está com ela em torno de R$ 8,40. Sem contar que o número de refeições servidas aumentaram e a qualidade não baixou. Então a gente tem dias de refeições diferentes para os funcionários, refeições diferentes para os pacientes. Então a gente conseguiu abaixar o custo, mas mantendo uma qualidade ou até mesmo aumentando, né? A partir de março, atendendo uma solicitação da 8ª Regional, a gente voltou ao atendimento da ala de saúde mental, que ela estava fechada desde setembro do ano passado. Então, a gente foi solicitado, conversando com a Prefeitura e a Secretaria de Saúde, a gente entendeu por bem que seria uma atitude importante a gente ter esse serviço aqui. Porque além de a gente atender os nossos munícipes, tem o atendimento regional, né? Então, é uma coisa que a gente também voltou. A gente, para isso, teve que qualificar o pessoal, teve que fazer treinamento. Então, a gente acabou por capacitar, né? Por fazer novos treinamentos. Aqui algumas imagens de como estavam a questão da recepção. A gente abriu. A gente não tem muita imagem do antes e depois, porque a gente nunca teve o intuito de mostrar o que estava estragado e mostrar o que a gente fez. Simplesmente as coisas estavam para arrumar, a gente foi fazendo. Entende? Então aqui são alguns cursos que foram dados, treinamentos para a equipe, algumas ações com o pessoal da saúde mental. A gente fez uma ampliação na área que eles utilizam, porque a área que estava sendo utilizado, a gente entendia que era sub-humano, né? Então era um pedacinho muito pequeno, então era arriscado deixar alguma coisa aberta, então a gente acabou por ampliar um pouco o espaço para que eles possam sair, A gente tem a questão lá de fumantes, né? Porque é uma ala de saúde mental, então a gente não tem como cobrar que um viciado em vários tipos de entorpecentes chega lá e abandone o cigarro. Então, a gente precisa ter um espaço para que também isso ocorra e que não acabe trazendo ainda mais prejuízo para eles, né? Aqui apenas algumas imagens. Aqui algumas reuniões realizadas internas, né, com o corpo médico, várias comissões internas que a gente tem, sempre tem que estar fazendo as reuniões, né, obrigatórias. Com a equipe da 8ª Regional, a gente já recebeu eles para avaliação do HospiSUS, Mãe Paranaense, da saúde mental, da vigilância sanitária. Então, a gente, nesses 4 meses,
a gente está com visita da 8ª Regional ali, a cada 2 semanas eles estão fazendo visita para nós ali. Então, mas, graças a Deus, a gente está dando conta e não sendo muito cobrado porque eles estão vendo, né? Isso que é a licença sanitária que a gente já conseguiu de 2025, então a gente fica aberto se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa a respeito da fundação também, né? Como é que está a andamento da construção? Da obra, da reforma. Assim, até ontem a gente teve com o engenheiro da prefeitura, juntamente com o Felipe, que está dando apoio, né? Lá vendo a situação que está a reforma. E a reforma está, em tese, parada desde o ano passado, que, segundo a empresa, eles precisariam de um local para a instalação da rede de energia elétrica e quadro de campainhas. Então, assim, essa era a ideia, essa era a informação que eles nos repassaram. Em torno de, no mínimo, 30 dias atrás, a gente chamou a empresa, juntamente com os engenheiros, a gente disponibilizou o espaço, eles precisavam que fosse um local, a gente já conversou com eles, deixou pronto esse local para... Entende? Já estava desocupado, eles só precisavam, segundo eles, isolar uma área do corredor, que inviabilizaria o nosso serviço, né? Então, a gente, em conversa com o pessoal da empresa e os engenheiros da prefeitura, com uma singela mudança, a gente conseguiu acertar com eles que esse quadro de luz fosse para 1 metro para o lado. Então, assim, lá já está autorizado para eles voltar a mexer, entende? Mas acabaram não fazendo mais nada. O que eles fizeram nesses 4 meses, alguma coisa de pintura, emassamento de gesso, alguma coisa bem singela mesmo. Mas eles já estão no prazo. Novamente a gente recebeu ontem, né, Grazi, uma cobrança da Caixa, que a empresa tem que apresentar o que ela vai fazer ou se ela vai abandonar a obra, né? Então isso aí já veio em janeiro, essa cobrança. Foi apresentado nova planilha para eles lá da Caixa. Novamente agora veio uma cobrança para decidir o que vai ser feito, né? A prefeitura já tá em andamento com eles para que, se for caso de rescindir o contrato, vai ser feito, né? Então, nesses próximos dias aí a gente vai ter pelo menos uma resposta se eles vão dar continuidade na obra ou se eles vão abrir mão de vez e o município vai ter que arcar, né? Presidente, obrigado. Alguma pergunta, mais alguma pergunta, algum questionamento? O prefeito quer dar uma palavrinha? Então, eu quero agradecer, né, a Maiara, a Carol, a Graça, né, Horácio, e dizer que a gente fica feliz quando as coisas acontecem, que nem vocês explanaram para nós aqui também, né? Que a gente também é cobrado aí, às vezes a gente não sabe, então a gente vindo aqui, agradecer aos meus colegas vereadores, que estão todos hoje aqui, né? E a gente é bastante cobrado, né? E assim, a gente vindo aqui, a gente tem também como levar para o pessoal que às vezes fala uma coisa e às vezes não é bem isso, né? Então, parabéns, né, pelo trabalho de vocês, que Deus abençoe cada vez mais, que vocês possam fazer um bom trabalho. A gente sempre na campanha, né, Rona, a gente falava de tu ter uma boa equipe, e graças a Deus tu conseguiu formar uma boa equipe, e que Deus te ajude, e ajude cada um de vocês, funcionário aqui, para que nós podemos fazer um município muito mais bonito, mais melhor que nós pegamos, né? Então, essa é a preocupação, não de agora, né, Ronald, desde do tempo que a gente começou lá atrás, anos atrás, e com a ajuda de vocês, com certeza vai ser concretizado muitos sonhos, não só de nós, vereadores aqui, né, que tem um compromisso também muito grande, mas da população em geral, né? Isso aí que interessa para nós. O dia que nós... Ninguém é insubstituível,
mas o dia que nós sair daqui, vai ter outros aqui, e que nós possamos andar no nosso município com a cabeça erguida, né? Mas só vai acontecer com a ajuda de vocês. Sozinho o vereador não faz nada, nem o prefeito. Mas uma boa equipe, pode ter certeza que isso acontece. Então, parabéns a todos vocês, e que Deus ilumine cada um de vocês.